Boa tarde, estamos dando um tempinho para iniciarmos as nossas reflexões, a nossa conversa fraterna, levando um pouco de notícias, de acomodação para esse momento que estamos vivenciando, onde não podemos nos colocarmos muito perto, mas mesmo assim, é sempre muito bom estarmos trabalhando junto com Jesus, junto com os nossos amigos, né, que trabalham também dentro da seara. E nós estamos passando por um momento diferente e nossas atividades têm que ser todas pela telinha. Então a gente procura fazer o melhor, porque tudo é muito diferente, né. Antes de iniciarmos a nossa palestra, a nossa conversa fraterna, eu venho trazer a vocês que nós estamos agora com uma página, e no Facebook essa página ela se torna uma coisa, uma experiência maior, e todas aquelas atividades que nós fazíamos dentro da sociedade, elas estão sendo organizadas para ser feito pela página, de modo virtual. Então, se vocês, quando abrirem a página, verem ali grupos e verem a área da infância e da juventude, já tem uma postagem que nós colocamos, fazendo um chamamento para as atividades que serão realizadas a partir da próxima semana. Enquanto isso, nós continuamos com as nossas palestras, os nossos encontros fraterno, junto com os estudos, junto com a evangelização da família. Isso continua sempre nos mesmos horários, e a gente também vai continuar fazendo as divulgações. Então, como a gente é de praxe, vamos fazer uma prece, pedindo aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda, que neste momento eles possam trazer a todos nós um pouco de conforto, tranquilidade e serenidade para os nossos lares, para nós, neste momento em que estamos precisando da presença amorável desses amigos. E que, neste momento, durante esses minutos, eles possam então estar bem perto de nós, nos trazendo tudo aquilo que estamos precisando. E, particularmente, eu peço a presença também desses amigos responsáveis pela exposição doutrinária, para que eu possa fazer a tarefa que foi, assim, um prazer fazer a vocês. Bem, pessoal, é sempre muito, não é tenso, né, porque de uma maneira ou outra, aqueles que me conhecem sabem que eu adoro conversar, que eu adoro papear. E quando a pessoa gosta de papear, ela gosta de juntar. E eu adoro juntar amigos, juntar todos aqueles, estar sempre conversando. E há muito tempo, eu passei uma grande parte do meu tempo, absorvida em outras atividades da doutrina espírita. Mas agora aqui em Gramado, até por uma questão de números, e então nós fomos colocados a fazer essas exposições. E é muito bom, porque quando nós nos propomos a isso, nós temos que estudar, que ler. E é tão bom quando nós fazemos uma investigação a respeito de um assunto e que nos traz tantas coisas que, vocês estão vendo que pela minha idade, né, eu já tenho um caminho rodado. E eu me paro a pensar: "Puxa, eu podia ter aproveitado mais esse talento, né, que eu vim, podia ter estudado mais dentro da área do evangelho". Porque às vezes a gente se dedica a uma área e
que é mais importante que o evangelho, a gente meio que fica um pouquinho longe. Mas isso não importa, que tudo tem tempo na vida. Se não vai dar para fazer tudo agora, a gente tem as outras vidas. Mas o assunto de hoje é dar a outra face. E esse tema está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, no item 8. E é muito interessante porque no capítulo 11, nós temos o amar o nosso próximo. Então, Jesus nos traz primeiro um estudo, uma reflexão sobre como amar o nosso próximo. Quando nós aprendemos a amar o nosso próximo, a gente vai para o outro, que é amar os nossos inimigos. E aí, no primeiro momento, puxa, amar os inimigos. Mas a questão maior é que não é isso. Como que nós vamos amar aquele que nos faz mal? E aí a gente se pergunta, mas quem são os nossos inimigos? Porque para ser inimigo ou para ser um opositor ou um adversário, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu não consigo ter um inimigo se eu não tenho um relacionamento com ele. Então, na verdade, é impossível, né, nós termos esse sentimento sem ter um tipo de contato com essa pessoa. E tem um outro detalhe. Amar o nosso próximo, ou seja, amar o nosso amigo, amar o nosso familiar, é muito fácil. Porque o nosso amigo, ele nos aceita como nós somos. E independente das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, ele sempre releva ou até fala brincando, pô, mas tu é assim, tu é assado, e a gente aceita aquilo porque ele é amigo. Mas quando nós temos um perengue, né, quando a gente tem alguma coisa com alguém, e ele nos diz alguma coisa, ele já é nosso inimigo, ele já é nosso adversário. Mas quem nos faz crescer, quem nos faz evoluir, é esse que nos pega no pé, que diz as coisas, não muito delicadamente, mas ele nos chama atenção para algumas coisas. É aquele que nos puxa o tapete. É aquele que, enfim, nos dá muita dor, muito sentimento ruim, né? Mas, na verdade, essas pessoas, esses inimigos, eles veem a vida de uma forma diferente da nossa. Eles têm atitudes diferentes das nossas. Então, nós temos que aprender com eles. Por isso que, na verdade, esse mandamento, amai os vossos inimigos, nos chama a atenção como que nós temos que nos comportar diante dessas situações. E também nós vivemos em diversos meios sociais. Então, nós temos os nossos relacionamentos são os familiares, os profissionais, os sociais, né? Então, nós temos aprendermos a nos comportar dentro desses relacionamentos. E como agir com essas pessoas nesses diferentes meios. Então, na verdade, o que está sendo ensinado é qual atitude que eu devo ter nessas relações diante desses acontecimentos. E Jesus nos pede, então, um olhar interior, um olhar em nós. Então, vamos lá. Isso tudo é uma conversa para vocês poderem, porque o tema é amai os vossos inimigos. Muito bem, lá vamos nós então, eu vou ler para vocês o que nos diz Mateus no capítulo 5, versículo 38 a 42. Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, que vos queiro fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra.
E se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Outra coisa muito interessante é nós aprendermos a ter uma noção de tempo, de temporalidade, né? Porque isso foi dito para um tempo em que eram pessoas que viviam na maior violência, que viviam num tempo em que era a ira, a raiva, a vingança era muito comum, né? As pessoas se agrediam por qualquer coisa, as pessoas usavam essa forma física de se proteger e de resolver as situações. Mas o que é mais importante nisso aqui é que Jesus, quando fala nisso, ele não desmerece o que foi feito na lei de Moisés, na lei mosaica, né? Ele diz o seguinte: tu aprendeu o que foi dito lá, naquele tempo. Mas eu, porém, venho agora e digo, faz assim. Porque aquele tempo era um, depois passamos para um tempo em que Jesus traz aquela amorosidade comportamental, de como nós deveríamos fazer de uma maneira diferente aquelas violências que nos eram trazidas, né? Porque essas palavras, elas seguem as bem-aventuranças. Então, as pessoas que ele falava naquela época eram pessoas que eram pessoas muito machucadas, eram pessoas muito duras, pessoas sofridas. Tanto que ele disse, né? Bem-aventurado vocês que choram, vocês que sofrem, vocês que têm sede de amor e de justiça, porque ele tinha aquele olhar daquele tempo daquelas pessoas. Provavelmente nós estávamos lá também. Provavelmente nós também fazíamos essas agressões físicas de uma maneira bem forte, e que agora, por uma questão de evolução, que hoje ainda nós temos esse instinto natural de tentarmos nos defender, porque às vezes dá vontade também pegar pelo pescoço, sacudir a pessoa, mas nós já sabemos que isso é tão natural em nós não fazer. Então, a gente vem trazendo esse aprendizado. E uma coisa interessante também nisso aqui é que quando vocês vão ler em diversos livros ou em diversos locais, esse versículo, esse versículo está grafado de maneira diferente. Então vocês vão ler: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, não resistais ao homem mau, não resistais ao perverso. Porque a Bíblia, ela, à medida que vão achando alguns manuscritos e vão fazendo os estudos, eles vão se adequando, né, aos termos. E aí nós vamos nos adequando ao tempo, certo? Então, por que olho por olho, dente por dente? Porque naquela época, como eles estavam assim, eles estavam fazendo justiça pelas próprias mãos, então veio uma lei. E essa lei, ela era dada aos juízes. Era um sistema de juízes que eles tinham na época, que eles mesmos escolhiam. Então, essas pessoas é que faziam a questão dos processos, liam o que tinha acontecido, tomavam pé do ato que tinha sido feito, então eles colocavam o que eles tinham que fazer. Então, e era olho por olho, dente por dente, porque era assim, se eu tivesse tirado um dente de alguém, era um dente que tinha que tirar do outro. Se eu tivesse lesado fisicamente alguém, a pena tinha que ser igual. Ela não podia ser maior, ela tinha que ser igual. Se eu, numa briga, eu tivesse lesado uma pessoa, fraturado um pé, uma perna, e ele era a única pessoa da família
que sustentava através do seu trabalho, eu era então obrigada a ficar trabalhando e sustentando essa família até que a outra pessoa pudesse estar de novo com saúde e pudesse assumir as suas funções. Então esse era o olho por olho, dente por dente, certo? Mas é claro, como toda a sociedade, alguns não cumpriam a lei e faziam ele mesmo a lei de Italião. Isso era comum naquela época de Moisés. Quando veio Jesus, ele disse: "Mas eu vos digo, não resistais ao mal". Ou seja, aquela lei que foi, colocada para controlar os excessos, né, agora era vista de uma outra forma, tá. Jesus não determinava, assim: "Não resistais ao mal". Jesus não dizia assim: "Olha, deixa acontecer, não deixa, tu vai ficar indefeso, né, não reage e deixa me bater". Não era nada disso. Não era a questão do reagir, era a questão do não reagir com a mesma violência, né. Era a questão de nós não fazermos a justiça, como era feita antigamente, com as próprias mãos. Porque nós deveríamos ter o entendimento que tinha já um grupo que iam fazer a pena, que era o sistema de juízes, né. E que se isso não fosse resolvido, e eles tivessem conhecimento, como Jesus estava pregando, que nós não éramos deste mundo, que nós éramos de outro, de uma maneira ou outra, a corrente divina, ela ia tomar conta, né. E ele disse também que, se necessário, nos humilharmos, mas não assim, ó, hã deixar as coisas acontecer e deixar as coisas passar por cima de nós. Não, porque em tudo deve haver um processo educativo. Que nós passássemos por tolos, por covardes, mas que tudo tem um processo educativo. E aí a gente traz alguns momentos de Jesus. Quando ele foi preso, ele e os sumos sacerdotes estavam cobrando dele o que ele estava fazendo e pregando dentro da sinagoga. Ele disse que ele nunca fez nada de errado, que ele estava sim fazendo pregações dentro da sinagoga, trazendo algumas situações, algumas verdades, e que se eles estivessem achando que ele estava fazendo alguma coisa errada, que chamassem algumas pessoas para dizer se ele estava fazendo errado ou não. E um guarda que estava ali achou que ele estava sendo muito ofensor ao sumo sacerdote e deu uma bofetada em Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Por que me bates? Eu não estou, fazendo nada contra a lei". O guarda ficou olhando, refletiu, né, calou, baixou os olhos. Naquele momento, Jesus não usou de violência, não usou de força nenhuma, mas simplesmente chamou a atenção que é preciso também seguir a questão da lei e da ordem. Ele estava conversando e ele não estava, fazendo nada demais, né. E colocou o guarda no lugar, na função. Outra situação que nós vemos é com Paulo e o Silas. O Paulo e o Silas, eles foram presos, eles apanharam, né, e eles estavam em Roma e eram romanos, e atiraram eles dentro da masmorra. Quando foi cobrado, os juízes se deram conta que eles tinham errado, que eles tinham se equivocado com Paulo e Silas. E aí pediram que algumas pessoas fossem lá e libertassem os dois. Só que Paulo disse: "Não, nós vamos sair daqui somente quando eles vierem aqui".
porque nós não fizemos nada de errado e nós não vamos sair aqui ocultos, como se nada tivesse acontecido. E aí os juízes tiveram que ir lá e dar, né, a liberdade a Paulo e Silas. Então, assim, ó, nesses momentos a gente vê a clareza do entendimento e do processo educativo de chamar a atenção para o erro e para aquilo que aquela pessoa estava fazendo. Joana de Ângeles, no livro Diretrizes do Êxito, psicografado pelo Divaldo, ela nos diz o seguinte, que não é fácil trabalhar essa conduta que Jesus nos pede. Essa conduta que é, primeiro, uma decisão moral. É uma decisão que nós precisamos ter de ir se prontificar a esse trabalho, porque essa tarefa é árdua, porque toda a atividade e que queremos reformar na área da moral, ela exige sacrifício e coragem. Então, quando a gente é muito assim, devagar na conduta, muito impreciso, né? Que hoje eu faço assim, né, mas isso não vai dar nada. Ou se eu, assim, eu tenho um caráter, não, vou esperar mais um pouco. Eu não tenho firmeza naquilo que eu realmente estou me prontificando, ou que, assim, ó, eu não vou resistir ao mal, eu vou deixar as coisas acontecerem, mas de repente, não, isso foi demais. Isso foi demais, eu vou ter que retrucar. Então, a Joana de Ângeles diz assim, não, em muitos casos, nós temos que fazer a leitura antes. Porque, às vezes, a outra pessoa está fora do controle. E ela nos traz um caso de o que adianta nós estarmos diante de uma pessoa que está com um nível de álcool muito elevado, que não sabe nem o que se passa, nós tentarmos naquele momento retrucar com violência ou com palavras. Pô, cara, tu fez isso, fez... A pessoa que está fora do seu contexto, do seu normal, por causa do nível alcoólico, ele não vai entender nada. Muito ao contrário, ele pode até nos achincalhar, ou pode até assim, ficar tão irritado com aquilo e vir com agressão física. Ou também nós podemos tentar trazer assim alguma palavra, aquela pessoa que está num momento lunático, de loucura, que às vezes a gente passa pela rua, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas, passa uma pessoa completamente fora do seu normal, ou dá uma cuspida na gente, ou nos dá um encontrão. Não adianta eu virar e querer fazer a mesma coisa, ou chamar atenção porque ela fez errado, porque ela não está no seu normal. Então, não resista, certo? Porque tem muitas vezes, quando, até no nosso dia a dia, quando ou o marido, ou o filho, ou alguém da família faz alguma coisa e está naquele clima que todo mundo grita e que todo mundo quer dar palpite, é melhor calar. Deixar as coisas se acomodarem, porque no momento assim, às vezes a gente diz palavras que a gente nem deveria dizer. Então, naquele momento, é melhor calar. Tem um dito, né, popular, aliás, tem dois ditos, porque eu me lembrei de um, e o meu marido ele se lembrou de outro. Eu sempre digo que panela que muito mexe, mais fede. E ele me trouxe um outro, que água que muito mexe, fica turva. Então, naquele momento, é o momento de calar, de ficar silenciosa, né? A gente sabe que muita coisa vai rolar dentro do nosso pensamento, mas é um momento de nós fazermos aquela leitura para não resistirmos ao mal, ou seja, resistir é fazer igual, é pegar a espada e ir, vamos em frente, né? E aí tumultuar mais. Então, resistir a esse mal, enfrentar a esse mal, é aceitar essa ofensa sem agressividade, né? Diminuindo o nível daquela perturbação. Porque muitas vezes, uma palavra que alguém nos diz nos cala fundo e nos dá muita mágoa, certo? Me dá, assim,
situações de desconfortável, de ressentimentos. E, e também nós temos que pensar o seguinte: é realmente verdadeiro aquilo que aquela pessoa falou? Será que realmente aquilo tem algum nexo, assim? Será que realmente... Porque às vezes nós ficamos muito preocupados com a nossa imagem. Nós queremos ser aquela imagem de pessoas maravilhosas, de pessoas alegres. Ai, como aquela pessoa é ótima, ela tem um astral, e na verdade nós não somos nada daquilo, mas tem aquela que se dá conta disso e nos diz alguma coisa que nos cala fundo. E aí qual é? Como não resistir ao mal? É muito simples. Puxa vida, como é que ela descobriu que eu sou assim? Puxa vida, eu não sou assim. Mas por que ela me acha assim? Por que isso me magoou? Então, muitas vezes também é um crescimento que vai gerar em nós. Nós vamos ter que fazer essa leitura, vamos procurar dentro de nós, no nosso íntimo, essa informação, e vamos trabalhar isso. Porque o dia que ela disser de novo, isso não vai nos dar problema. Ou se essa pessoa ela tem assim essa característica de falar o que quiser para qualquer pessoa, então já fizeste a leitura e deixa passar, né? E com isso, a gente aprendendo a fazer essas leituras, nós vamos construir uma questão amorosa dentro de nós, porque nós vamos fazer uma leitura assim: olha, isso não é assim, essa pessoa não está bem, né? Então vamos fazer assim, não vou dar bola. Toca para frente, vamos em frente, né? Porque eu tenho entendimento, eu posso reorganizar esse momento, ela não vai conseguir. Então, essa mudança de comportamento é uma mudança que existe coragem, esforço e muita vontade. E isso não pode ser assim, hoje eu vou fazer isso, amanhã não. Não, ela tem que ser continuada. Continuada. Com isso, eu vou mudando. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. Melhor para mim. Porque esse tema é para nós. É para cada um individual. Eu vou tornar uma pessoa melhor. E me tornando uma pessoa melhor, aí vem a doutrina espírita e me diz que eu sou fluídica, que eu monto um campo magnético em minha volta, eu monto uma psicosfera maravilhosa, cheia de luz, cheia de energia, cheia de maravilhas, e que as pessoas que convivem comigo vão gostar, eu vou produzir essas coisas boas. Onde eu estiver, o ambiente que eu estiver, vai ser uma psicosfera salutar, uma psicosfera excelente, e aí eu vou compartilhar com outras pessoas, e as pessoas vão também se melhorar, e eu vou melhorar esse planeta, e as pessoas vão se melhorar, e pá, mundo de regeneração. Yeah. Porém, agora vamos voltar, vamos aterrissar, né? Porque isso é o futuro. Eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que gerenciar tudo isso. Mas assim, o planeta melhor é quando todos nós estivermos fazendo esse trabalho dinâmico, esse trabalho maravilhoso que Jesus nos ensinou. E aí vem Kardec, nesse livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, analisando todas essas conversas, todos esses ditos de Jesus, dizendo o seguinte: dar a outra face significa que não se deve pagar o mal com o mal. Ele me fez, eu vou fazer pior. Não, ele fez e não sabia o que ele estava fazendo. Se ele fez, eu precisava passar, então vamos passar de uma outra forma. Eu estava lendo um livro, eu tive um professor no cursinho pré-vestibular chamado... esqueci o nome do professor, de português. Esqueci o nome do professor, devia ter anotado aqui. Mas eu falando nele, você já sabe que é pré-vestibular, muitos já sabem qual é o livro, né? E ele disse
Nessa análise do amar e do dar a outra face, ele disse que estava dando aula lá no cursinho e quem fez cursinho pré-vestibular sabe que é tudo muito alegre, muito dinâmico. E ele estava lá dando aula. Edson de Oliveira, sabe? Obrigada. Edson de Oliveira. E chegou um amigo do próprio cursinho, com um papel na mão e assina aqui para mim. E ele assinou o papel. E saiu, vai, segue a vida. Essa pessoa, né, saiu, foi para outra cidade. Tempos depois chega uma cobrança para o Edson. A cobrança de um financiamento que tinha sido feito, que na época, olha aqui, cursinho pré-vestibular, no meu tempo, imagina, século passado, era uma conta alta. E ele não achou aquela pessoa mais. E ele teve que pagar toda aquela conta. Tempos depois, essa pessoa se apresentou novamente a ele. E ele veio assim, muito constrangido, pedindo desculpa pelo que tinha feito. E ele disse, olha, até desculpo, porque toda aquela minha violência já passou. Agora, eu não desculpo o prejuízo. Então, vamos fazer assim. Tu vai me devolver tudo que eu tive que pagar. Tudo bem. Bom, a pessoa pagou. Claro que a amizade não foi mais a mesma, mas ele disse que não ficou mais com aquele sentimento de raiva, sabe? De ter sido passado para trás, de por que fez assim comigo, foi mal intencionado, eu estava dando. Então, aquilo passou. Então, muitas vezes, o tempo também vai nos ensinando a fazer as coisas diferentes. Kardec também diz que é melhor ser ofendido do que ofender. É melhor suportar uma injustiça do que fazer uma injustiça. É melhor ser arruinado do que ser motivo de uma ruína. Né? Isso me faz lembrar aquelas palavras de Jesus que diz: ai de quem fazer o escândalo. Né? Nós sabemos, nós que estamos tentando ser espíritas, nós que confiamos numa vida futura espiritual, nós sabemos que nós não pertencemos a essa vida material, mas que nós temos que conviver com ela. E essa confiança nessa vida faz nós entendermos que todas as nossas dificuldades, todas as coisas ruins, difíceis, doloridas que nos acontecem, têm o porquê. Que todas aquelas pessoas que nos chegam, que são difíceis, têm um porquê. Então, isso faz com que a gente tenha um olhar diferente e que quanto mais nos elevarmos por esse pensamento, né, acima dessa vida material, muito menos nós vamos nos magoar. Muito menos. Né? E para finalizar, tem uma psicografia do Divaldo, feita por Joana de Ângeles, de 2009, lá na Mansão do Caminho. E ela disse que oferecer a outra face é muito mais do que expor um lado contrário, né? A fim de sofrer de novo no outro lado. Oferecer a outra face é oferecer a face moral, né? Aquela nossa face que se encontra oculta, aquela que nos traz um sentimento mais elevado e que faz com que a gente se diferencie das criaturas, das outras criaturas. Que quando nós formos golpeados, né, por qualquer ocorrência, não deixa que esses golpes te golpeiem a emoção, te golpeie o teu íntimo, para que isso não gere, né, uma turbulência tanta para não trazer uma resistência e um revide. Né? Que nós devemos nos imergir dentro das nossas águas silenciosas, do nosso mundo íntimo, e refrescarmos com aquelas coisas boas que a gente tem que trazer para fora. E à medida que a gente consegue fazer isso, a gente começa a fazer o renascimento
Nós começamos a trazer o homem velho, né, transformando aquele homem velho em coisas maravilhosas. Então vamos retirar esse lixo mental, né, do revide. Vamos aprender a trabalhar essa amorosidade. Eu espero que eu tenha trazido para vocês essa reflexão sobre dar outra face. E nesses momentos em que nós estamos passando por esse isolamento, por essas coisas que foram necessárias para nós nessa humanidade, nós podemos trabalhar isso porque nós estamos nesse momento num deserto, nos conhecendo, tentando mudar, tentando ver os novos valores, né? Porque se nós sairmos dessa pandemia sem uma mudança, sem um novo olhar, então provavelmente vão vir outras pandemias. Que Deus abençoe a todos nós e que nós, neste momento, possamos, com gratidão, dizer a esses espíritos queridos que ficaram conosco durante esses minutos, que eles possam higienizar os nossos lares neste momento, possam trazer a paz em nossos corações, que possam trazer luz, paz e serenidade àquelas pessoas que são difíceis de nós convivermos. Que nós possamos ter, a partir de agora, um olhar de acolhimento, de entendimento a todos aqueles que se aproximam e que traz a nós as dificuldades. Muita luz, muita paz. Obrigada a essa sociedade querida que nos acolhe. E estamos aqui. Estamos em Gramado. Estamos trabalhando. Queridos, muito obrigado. Beijo grande em todos vocês, pessoal de Imbé, pessoal de Porto Alegre. Queridos, Wanda querida, muito obrigado pela audiência, né? Beijo grande. Sigam em paz, sigam na luz do Mestre Jesus. Ah.